somos filhos das matas. Estamos no DNA das folhas. Folhas que curam. Guaraci, o Deus Sol, aquece a brisa da manhã, gelada, o orvalho que cai das folhas. Corremos, pisamos e dançamos nessa terra vermelha. A Mãe Terra nos abraça e nos sustenta. Ela é o berço da floresta. Yaquecã é o som dos céus. E é Tupã quem cuida de todos nós. Anauê! Eu vou contar para vocês algumas de muitas histórias que aprendi quando eu era criança. Nasci e cresci aqui na floresta. Às vezes eu sinto que ela cuida de mim, como se os galhos me abraçassem. Ai, é uma sensação tão boa. Há muito tempo atrás, e não muito longe daqui, embraiado no meio de tantas árvores e mata fechada, existia uma casinha. Era uma casinha feita de galhos de taquaras, de tronco de árvores. O telhado era todo coberto de palha e de folhas de palmeiras. Nesse dia, a chuva era tanta que conseguia passar pelo trançado do telhado. E fazia um barulhinho quando caía nas cuias de coco espalhadas pelo chão. O som às vezes era
silenciado pelos barulhos dos trovões. E do meu choro ao nascer. Mamãe me batizou de Iaquecã, que na língua tupi-guarani significa o som dos céus. E assim como o som do céu, eu também me chamo Iaquecã. E essa é a minha casa, a floresta. O meu avô se chama Caluanã. Caluanã é o pajé aqui da nossa tribo. E ele é tão velhinho. Ele é tão velhinho, mas tão velhinho. Sabe, os anciões são mestres. São verdadeiros deuses aqui na terra. O meu avô me conta tantas histórias. Mas tantas histórias. Eu amo as histórias do meu avô. E sabe, depois eu começo a contar as histórias para todo mundo. Eu conto para todo mundo que eu conheço. E eles ficam assim, ó. Eles ficam com os olhos bem abertos. Eles nem piscam. Eu conto até para os animais. Shhh. Isso aí ninguém precisa saber não, tá? Sabe, hoje vocês foram os escolhidos para ouvir as histórias do meu avô. Eu tava na beira da mata, no topo tirando mé. Eu tava na beira da mata, no topo tirando mé. Chegou Cabocla Paulina, Paulina do Canindé. Chegou Cabocla Paulina, Paulina do Canindé. Tapuia, meu Deus, tapuia, tapuia do Canindé. Tapuia, meu Deus, tapuia, tapuia do Canindé. Tapuia, meu Deus, tapuia, tapuia do Canindé. Eu vou chamar meu dois caboclo, caboclo do Canindé. Eu vou chamar meus dois caboclo, caboclo do Canindé. Eu vou chamar meus dois caboclo, caboclo do Canindé.
Sabe? As mulheres lá da minha tribo, elas são verdadeiras cozinheiras. Ai, elas preparam coisas deliciosas. Ai, eu ainda posso sentir o cheiro do beiju. A gente sentava em volta da fogueira, lá no terreirão. Vocês sabiam que o beiju é feito da farinha da mandioca? É, a mandioca é uma palavra indígena. E é por ela que eu vou começar. Era uma vez o pajé de uma tribo. Ele estava tão triste, mas tão triste, porque ele estava enfrentando dois problemas. O primeiro é que a sua tribo era tão pobre, mas tão pobre, que todos lá estavam com fome. O segundo é que a sua filha a mais bonita da tribo, ela chegou no seu pai e disse que estava grávida. Grávida antes do casamento. Isso naquela época, era uma coisa terrível. Seu pai ficou tão triste. Ainda mais quando ela disse que ela não sabia como havia engravidado. Seu pai achou que a sua filha estava mentindo. Um dia, o cacique, já muito cansado, resolveu deitar embaixo de uma palmeira. E lá, ouvindo o cantar dos pássaros, adormeceu. E ele teve um sonho. No seu sonho, ele foi aconselhado a acreditar na sua filha, porque o que ela falava era verdade. E então, Mani nasceu. Era uma indiazinha tão bonitinha, tão adorada pela mãe, pela avó e por todos da tribo. Certo dia, a sua mãe chega na oca e percebe que Mani havia morrido durante o sono. Mas o seu semblante ainda estava sorridente. Ela resolveu deixar Mani ali, parada. Ela ficou triste, mas tão triste, que ela começou a chorar. E ela chorava, e as suas lágrimas caíam. As lágrimas chegavam a umedecer a terra, tal como se estivesse sendo regada. Dias depois, naquele mesmo lugar, nasceu uma plantinha, diferente de todas as outras. A sua mãe
entrou na oca e viu a plantinha. Ela achou linda e começou a cuidar. Cuidava, até que ela percebeu que a terra estava rachando. Ela então chamou os índios e todos eles chegaram. Começaram a cavar. E de dentro da terra, eles tiraram uma raiz. Uma raiz que era marrom por fora e branquinha por dentro. Eles então cozinharam a raiz. E ao provar, eles perceberam que se tratava de um presente do Deus Tupã. A raiz de mani veio para saciar a fome de todos da tribo. Esse alimento ficou conhecido como mani. E como ele nasceu dentro da oca, ficou conhecido como manioca. Ou mandioca, como é chamada hoje em dia. Essa é uma das minhas histórias preferidas, porque eu amo todos os pratos que são preparados da mandioca. Sabia que é o alimento que a gente mais come aqui na tribo? O meu avô Kaluanã disse que a mandioca percorreu tantas partes do mundo. Ela passou por tantos lugares. Sabe, o meu avô Kaluanã vive contando histórias sobre o nosso planeta. Nossa, e como ele é grande, não é mesmo? O meu avô, ele fala que o nosso planeta, ele é repleto de muita água. Bomedipi, na inoayete. Bomedipi, na inoayete. Metepe mambo, metepe mambo, ole, metepe medipi mambo, ole, metepe mambo, metepe mambo, ole, metepe medipi mambo, bomedipi na inoayete. Bomedipi na inoayete. Oma prasanta tinete, aboma prasanta tinete, ne na boicoitire, aboma prasanta tinete. Naquele tempo, nem antigo e nem passado, porque tempo ainda nem existia, já existia Nhamandu. E ela inspira tão forte, sopra o seu hálito e tudo começa a existir. Uma vez, Nhamandu inspirou, e quando soprou, nasceu Quaraí de dentro dele mesmo. Do fundo do seu coração, faz surgir Tupã. E ele começa a dançar, a cantar na imensidão, no universo de Nhamandu, criando mundos através de seu canto, da sua dança sagrada.
Tupã criou a Mãe Terra e também muitas outras mães estrelas numa pausa, num espirro. Sim, isso mesmo, um espirro divino. Após isso, o espírito da Mãe Terra começou a flutuar na imensidão, como uma fumaça que foi assumindo a forma de uma quase serpente. Algo como uma fumaça luminosa que foi se esticando, e depois foi se contorcendo, se enrolando, se encolhendo, se tornando oval. Depois, aos poucos, se arredondando. E ali ficou. E num giro dançante, talvez azul, talvez prateada, não sei, mas brilhava. Brilhava irradiante. Ali adormeceu. Sonhava. E foi assim, sonhando, que a Mãe Terra se transformou numa imensa tartaruga estrelar. Então Tupã olhou e desenhou no seu corpo as primeiras entidades. Montanhas, rios, lagos, nascentes, florestas, desertos e planícies. Depois disso, Tupã precisava de alguém para continuar o seu trabalho da criação. Foi então que Tupã decidiu criar o primeiro homem, que na língua antiga significa Yanduvuruçu. Só que esse homem, ele não conseguia pisar na terra. Ele era como uma espécie de vento. Um vento que dava para pegar. E ele tinha asas. Asas iguais às dos pássaros. E ele era leve. Leve. Um dia, ele resolveu visitar Tupã. Ele disse ao mestre que ele conseguia viver na terra. Tupã então disse que ele precisava percorrer os 4 cantos do planeta e que as entidades lhe ensinariam. Yanduvuruçu então voou, subiu até o leste
subiu, subiu, e quando chegou a hora de descer, descia, até que ele encontrou uma enorme pedra. Yandu-Vurussu perguntou à pedra: Pedra, me ensine a viver na terra. E ela respondeu: Claro, entre em mim. E então Yandu-Vurussu entrou dentro da pedra. A grande rocha que neste momento passou a se deliciar meditando horizontes. Ah! Então é assim que é viver na terra, pensou Yandu-Vurussu. Ele pensava, e pesado, fixo no chão, saboreava inúmeras nascentes, até que um dia o espírito da pedra lhe disse: Vamos, saia! Não é só assim que é viver na terra. Há muitas coisas para fazer, coisas para se viver. E foi assim que as coisas começaram a surgir. Tudo começou a ficar no seu lugar. Quando meu avô contava essas histórias, os olhinhos dele se enchiam de água. E a história acontecia aqui, ó, na minha cabeça. Nossa, eu nem percebi, já anoiteceu. Minha mãe deve estar furiosa comigo. Por falar em noite, vocês sabem como ela surgiu? Essa é mais uma das histórias do velho Kaluanã. Eu vou contar para vocês. Lá no começo, só existia o dia. À noite, ela vivia lá nas profundezas do rio. E nesse rio existia uma cobra. O nome dessa cobra era Buyuna. A filha de Buyuna era linda, uma beleza sem igual. Ela tinha se casado com um rapaz de um vilarejo nas margens do rio. Seu marido era um jovem muito bonito e ele não entendia porque ela não queria dormir com ele. A filha de Buyuna respondia sempre: Ora, porque ainda não é noite. Mas noite não existe, somente o dia, ele respondia. Até que um dia a moça disse-lhe para ele buscar à noite na casa de sua mãe Buyuna. Então, o jovem esposo mandou seus 3 amigos pegarem à noite lá nas profundezas do rio Buyuna. A cobra entregou-lhes uma fruta indígena
como um presente para sua filha. Os 3 amigos estavam carregando quando começaram a ouvir alguns barulhos. Eram sapinhos, grilos que cantavam só à noite. Curiosos, resolveram abrir a fruta para ver o que tinha lá dentro. Ao abri-la, a noite saltou-se e tomou conta de tudo. De repente, tudo escurece. A moça lá na sua casa percebeu o que os 3 amigos fizeram. E então decidiu separar o dia para que não se misturasse com a noite. Pegou 2 fios. Enrolou o primeiro. E o pintou de marrom e disse: Tu serás Cujubim, e cantarás sempre que a noite vier raiando. Dizendo isso, soltou o fio. E ele se transformou num pássaro e saiu voando. Depois, foi a vez do outro. Pegou outro fio, enrolou, enrolou, enrolou. Colocou as cinzas de uma fogueira e disse: Tu serás coruja e cantarás sempre que a noite chegar. Dizendo isso, soltou e o pássaro saiu voando. Então todos os pássaros cantam a seu tempo. E o dia passou a ter 2 períodos, manhã e noite. E por falar em noite, mamãe já deve estar furiosa comigo. Ai, eu fiquei de varrer o terreiro hoje e eu tô aqui contando as histórias pra você. Ai. Olhem só! Já acenderam a fogueira! Ai, vovô, como o senhor faz falta. Era aqui, em volta da fogueira, que você contava suas histórias. Era uma vez uma aldeia chamada Bororó.
Há muito tempo atrás, as mulheres, elas saíram para o meio do mato, enquanto os homens saíram para a caça. Lá, no meio do mato, as mulheres descobriram um milho que até então elas não conheciam e passaram a se alimentar dele diariamente. Depois, elas voltaram para a aldeia e nada disseram sobre os milhos para os seus homens. Ah, aquela situação foi continuando por muito tempo. Um tempo em que ainda não haviam estrelas no céu. Os homens desconfiaram de algo, pois a caça estava muito ruim e eles sempre voltavam para a aldeia, sempre famintos, e nada tinha para comer. E já as mulheres retornavam para a aldeia com a fome saciada. Os homens finalmente descobriram o milho. E nesse meio tempo, as crianças da aldeia, elas ficavam tão sozinhas, ficavam tão chateadas, até que um dia elas pediram a um beija-flor que levasse um cipó bem comprido e o amarrasse lá em cima no céu. Então, as crianças começaram a subir por esse cipó até o céu. Mas as mulheres que retornavam da aldeia viram o cipó e também foram subindo atrás das crianças. E vocês nem imaginam, a última criança cortou o cipó e as mulheres que subiam despencaram do céu. As que conseguiram se segurar nas árvores se transformaram em macacos coatis e outros animais. As que caíram no chão se tornaram animais terrestres, como as pacas e as cutias. Pouco tempo depois, as crianças lá de cima do céu começaram a observar seu povo, seus olhinhos brilhavam no ambiente celestial. Os seus olhinhos brilhavam como as estrelas. E foi assim que elas surgiram. Era uma vez um menino que queria tocar as estrelas.